Fala, meu povo! Olha só, vamos apresentar mais um projeto maravilhoso, o WF Cast. E no nosso primeiro episódio, não poderia ser diferente, não poderia ser com outro cara, senão esse cara fantástico, que eu tenho a maior admiração. Já foi jogador de futebol, morou em vários estados do nosso país e hoje é referência no meio do empreendedorismo. Eu estou falando nada mais, nada menos do que o Anderson Frois, mais conhecido como o WF. É isso mesmo, WF, o Anderson Frois. Me chamo Anderson Frois, mas fiquei mais conhecido como o WF. E esse WF veio, não foi só da parte que eu comecei a trabalhar com venda, né, da WF Multimarca, mas foi um primo meu que começou a me chamar. Ele que começou a me chamar WF, e aí foi pegando, as pessoas foram começando a me chamar, e hoje eu fiquei mais conhecido como o WF. E muito obrigado pelo convite e pela oportunidade também de falar um pouco mais da nossa história, da nossa trajetória para todo mundo. Tamo junto. Nos conte, quem é você, de onde você vem e o que você faz? Nos conte aí, meu amigo. Eu me chamo o Anderson Frois, mais conhecido como OWF. Tenho 39 anos, sou casado com uma esposa muito linda, orei bastante, tá? E que hoje é diretora. E eu vim de uma cidade bem pequena no interior do Maranhão, Pinheiro, mas também me considero de Queimadas, que é um distrito bem pequeno de Santa Helena, tá? Eu fui morar para Pinheiro com a minha mãe quando meu avô faleceu, né? E a minha mãe não tinha emprego, mas ela sempre sonhou com o melhor para a gente. E em Pinheiro tinha uma escola chamada Colégio Pinheirense, que foi onde ela nos colocou, tá? E a gente não tinha condição nenhuma, nem de estudar lá, que a gente não tinha nem o que comer. Mas a minha mãe tinha uma fé que hoje eu entendo que era Deus. Só Deus para colocar aquilo nela. E a gente estudava, eu e os meus irmãos lá no Colégio Pinheirense, sem condição nenhuma. Mas desde ali eu entendi o que Deus tinha um propósito para a nossa vida. Porque ele sempre colocava pessoas ali que nos abençoavam, que ofertavam nossa vida. Chegava um dia de não ter nada para comer e aquelas pessoas chegavam na minha casa do nada, eu vim aqui e tal, visitar. Aí de repente compravam uma comida pra gente. E eu sempre conto nos bastidores por aí que eu comi muito lá no interior do Maranhão, farinha e cebola e tomate. Essa era a nossa comida. E jogava água para dentro para matar a fome. Tinha vezes que tinha cebola e tomate, tinha vezes que não tinha nem a cebola nem o tomate. Ia só a farinha com sal e o óleo, tá? Então a gente passou muita dificuldade. Literalmente a gente passou fome. Mas Deus abençoou. E eu lembro hoje que mesmo naquele momento que a gente passava dificuldade e fome, a gente era alegre, a gente era feliz. A gente morava numa casa quase caindo, num quarto que era só nós quatro. Eu, a minha mãe, meu irmão e minha irmã. E hoje eu lembro que a gente era feliz, cara. Mesmo tendo um sofá que às vezes as pessoas se sentavam e caíam no buraco. E hoje, de vez em quando, alguns amigos meus relatam que lembram. Cara, eu lembro quando eu ia na tua casa e tinha aquele sofá com buraco. Mas eu lembro da alegria de vocês. E desde ali eu tinha algo no meu coração de vencer, de tirar a minha mãe daquilo ali. Eu falava, mãe, eu vou tirar você daí. Mãe, eu vou tirar. E foi o sonho de jogar futebol. Eu sempre gostei de jogar futebol e disse, mãe, eu vou me tornar um jogador, eu vou jogar, eu vou me tornar profissional. E aí eu comecei com aquele sonho dentro de mim, sentado no sofá, com um buraco, assistindo um jogo de futebol e dizia pra minha mãe, eu vou jogar naquele time, eu vou jogar profissional, eu vou jogar nesse time. E aí eu comecei a fazer peneira. A minha primeira peneira foi no Náutico, lá na minha cidade mesmo, que eu passei. Depois eu fui para São Luís, não conhecia São Luís, foi a primeira vez que eu acho que eu fui em São Luís, que era para mim viajar para Recife, para jogar no Náutico, mas quem já fez peneira e sabe como funciona isso, hoje eu acho que já deu uma melhorada. Mas antigamente eles enganavam muito. Chegava lá que eles trabalhavam no clube tal, clube X, faziam peneira, pegavam o dinheiro de todo mundo e não levavam.
Isso aconteceu comigo. Fui para São Luís para viajar para o Náutico e não acabei viajando. Fui para São Luís para passar 2 dias na casa de um amigo meu, acabei passando 1 mês. E nesse período tinha uma peneira do Vasco. E eu nunca tinha pedido para ligar a televisão na casa desse meu amigo. Esse dia eu pedi e apareceu no esporte que ia até a peneira do Vasco. Eu disse, cara, eu vou lá, vou fazer e vou passar. E eu fui lá, fizeram 1.153 meninos. Passaram 3, eu e mais 2. Então, quando eu fui fazer a minha inscrição, eu falei pro cara, eu vou passar. E o cara sorriu. Mas era porque eu tinha certeza e a convicção do que Deus tinha para minha vida. Ali eu entendia. E aí eu passei para mim ir pro Vasco. Acabei não viajando também pro Vasco. Resumo da história. Um senhor chamado Seu William, foi o cara que criou a empresa Cefama. Eu tinha passado pelo Vasco e um amigo meu tinha passado pelo Flamengo. E ele foi nos ajudar. Ele foi ser empresário, ele nunca tinha mexido com isso. Ele era da nossa cidade e foi nos ajudar. Ele criou o Cefama. Depois se tornou uma empresa de futebol. E aí a gente começou a nossa trajetória. Ele colocou a gente numa casa, deu comida, a gente treinava. E o meu primeiro clube mesmo foi a Portuguesa. Aí que eu comecei, que eu fui para a Portuguesa. E eu sempre tinha certeza de que eu ia passar. Fui fazer o teste, passei. Aí joguei na Portuguesa, tive dentro do Palmeiras, tive dentro do Corinthians, teve Inter de Limeira, fui pro Glória de Vacaria, onde me profissionalizei, no Rio Grande do Sul. Tive passagem pelo Fluminense, Náutico. Só que eu confesso para vocês que algumas coisas eu não entendia. Eu estava indo no processo de me dedicar, eu me dedicava muito, eu dava tudo certo, mas quando era para concretizar um contrato, para fechar, para mudar de vida, algo dava errado. E eu não entendia. Por exemplo, eu estive no Rio Grande do Sul e eu joguei no Glória de Vacaria lá e eu assinei 3 anos de contrato. O cara de lá era muito rico, nos ajudou muito, eu e outros amigos meus que passaram também. E quando chegou 1 ano e meio, eu estava lá dentro, estava bem. O mesmo cara que me levou para lá falou que tinha uma proposta para Portugal e me tirou de lá, dizendo que ia me levar para Portugal. Só que, de repente, deu tudo errado. Resumo, eu fiquei 6 meses desempregado. E eu não conseguia entender. Cara, como é que eu estava bem ali? De repente, deu tudo errado. E eu não conseguia entender. Então, foi o que aconteceu. Resumo, eu joguei 14 anos. Agradeço muito o que Deus me deu no futebol, as pessoas que eu conheci, o que eu conquistei, as amizades, tudo que eu aprendi. Né? E foi quando chegou em 2012 para 2013, depois de 14 anos jogando futebol, que eu passei por uma grande decepção na minha vida, que eu fui literalmente no fundo do poço. Perdi tudo, perdi amigo, perdi pessoas que eu gostava, que eu amava, e fui no poço literalmente, porque eu fiquei quebrado financeiramente e por tudo que eu tinha passado. E foi ali que eu fui buscar quem realmente importava na minha vida, que era Deus. E eu passei, eu acho que 2 meses quase em depressão. Só a minha mãe e o meu irmão sabiam disso. E eu orava todo dia, chorava, eu não dormia, eu dormia de cansado, porque eu ficava orando e apagava. E um dia, Deus, numa certa madrugada, eu acordei assim espantado e comecei a orar para que Deus curasse aquilo ali que eu estava passando, por todo o problema que eu estava enfrentando. E eu comecei a orar, até apagar, dormir. E quando eu acordei de manhã, eu não sentia nada. Era como se nada tivesse acontecido. Eu fui tomar café com a minha mãe e meu irmão e comecei a minha vida. Mas qual vida? Porque até então eu tinha só jogado futebol. Quem joga futebol não estuda, não faz outra coisa. E aí foi que eu comecei a buscar Deus. Tipo, Senhor, comecei a ir para frente do computador. O que é que eu vou fazer? Vou estudar, vou trabalhar, vou fazer o que da minha vida? Então essa foi a minha trajetória, desde Queimadas, Pinheiro, São Luís, alguns estados, o futebol. E foi quando Deus colocou em meu coração que eu deveria trabalhar com venda. Mas como venda se você era jogador? Porque assim, quando eu comecei a jogar futebol, eu não tinha nada. Então eu comecei a comprar um tênis legal, a comprar uma roupa legal. Eu sempre gostei. Então
há 11 anos atrás não tinha a facilidade que tem hoje, a internet, as lojas tudo perto, a variedade de tênis, de roupa, né? Então, há 11 anos atrás, quando eu comecei, eu morava em São Paulo. Então, São Paulo era o eixo de tudo que tinha em São Paulo e do que vinha de fora. Então, eu gostava de um perfume legal, eu gostava de uma roupa legal, de um tênis legal. E aí meus primos, meus amigos falavam assim, pô, não tem como tu comprar um tênis igual esse pra mim? Não tem como tu comprar um perfume assim? Eu te mando o dinheiro. E aí eu fazia esses favores pra ele. E foi quando eu parei de jogar que Deus falou assim, por que não trabalhar com venda? Mas como trabalhar com venda se eu estava quebrado, se eu não tinha dinheiro, se eu não tinha por onde comprar? Mas Deus colocou aquilo no meu coração, que eu tô contigo. E aí foi que eu comecei a WF Multimarcas. Não era WF Imports, era WF Multimarcas, que eu criei e comecei a trabalhar com venda. Mas sem dinheiro. E aí foi aquela história do cartão que eu sempre conto, do Santander, que o Santander começou a me ligar. Ligava e eu atendia. É do Santander, você tem um crédito aqui e a gente queria oferecer um cartão sem anuidade. Há 11 anos atrás, um cartão sem anuidade era bem difícil. E eu não acreditava, eu falava, isso aqui é ladrão. Via que era o número 85, 81, desligava. Aí passava um dia, eu ligava de novo. É porque você tem um crédito aqui no Santander, a gente quer um cartão. Não, meu amigo, eu tô quebrado, quem vai me ajudar? E desligava. Até na quarta, quinta ligação, eu disse, beleza, então me dá o número da central que eu mesmo vou entrar em contato e ligo pro Santander. E aí eu liguei pro Santander e realmente tinha um cartão sem anuidade. E eu disse, cara, manda pra cá. E eles me mandaram e foi aí que eu comecei meu negócio com um cartão de crédito do Santander Free, sem anuidade, de R$650. Aí eu comprava R$650, pagava, aí no outro mês aumentava o limite e no próximo mês aumentava, foi aumentando. E aí eu comecei o meu negócio com a WF Multimarcas, que depois se tornou a WF Imports. Mas WF, por que você mudou o nome? Porque eu comecei a perceber que tinha muito multimarcas, principalmente loja de carro. E também depois as pessoas começaram, não sei o que é multimarca, não sei o que é multimarcas. E aí eu comecei a entender que não era legal. Aí, eu tenho que encontrar um nome diferente e único. E aí foi que eu vi que tinha muito importados, muito não sei o que, e eu encontrei o Imports, eu não vi ninguém com Imports. Cara, então Imports fica legal, botei um ênfasinho ali no meio do S, sei lá por quê, não sei nem se combina, se tá errado no português, mas eu coloquei, botei um risco ali no meio também, pedi para colocar, tá? E ficou bem legal. E hoje tem muito Imports por aí, mas o nosso é registrado, a patente é nossa, esse nome é nosso. Tá? Então a gente sempre quis ser diferente, a gente sempre pensou lá na frente. Mesmo quando eu comecei, lembrando que eu comecei sem sacola, eu não tinha nenhuma sacola, mas eu entendia que o meu negócio era grande. WF, você já contou um pouco da sua história na WF Imports, né, de como começou. Sabemos que o empreendedor no Brasil ele enfrenta muita dificuldade. Qual a sua maior dificuldade no meio dos negócios, no meio do empreendedorismo? Cara, essa é uma pergunta, assim, como é que eu posso dizer? Um pouco delicada, um pouquinho, que eu sempre falo, eu gosto muito de falar dela, mas eu também percebo que as pessoas, às vezes, ao meu redor, ficam um pouco incomodadas com a minha resposta. Então, assim, eu sempre disse que a dificuldade para o empreendedor no Brasil é bem difícil. Quem é empreendedor sabe. Imposto, carga tributária, o governo que não ajuda. Mas, assim, eu acho que a maior dificuldade que eu enfrento é das pessoas próximas. Família e amigos. Aí o cara diz, família, mas como assim? Cara, porque a família, primeiro, ela te pede desconto. Segundo, ela marca uma data para te pagar. Aí tu vende, dá o desconto, dá a data que ela quer para ela pagar. Aí você, poxa, meu filho, muito obrigado, meu primo, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, WF, muito obrigado, Deus te ajude e tal. Aí, meu amigo, marcou dia 10, aí passa dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, nada, aí tu manda uma mensagem. E aí, fulano, tudo bem? Para ver se a pessoa lembra. Aí ela não fala nada, aí tu já fica esperando. Aí fulano, aquele negócio, não saiu, porque isso, porque aquilo, espera aí mais 10 dias, passa pro dia 20. Aí beleza, chega dia 20, nada. Passa pro dia 22, aí tu manda lá, e aí, fulano? Poxa, tu acha que com R$200 tu vai ficar rico? Isso vai mudar a tua vida, porque não sei o quê? Aí tu fica sem reação.
Então, tipo assim, ele pede desconto, ele pede um prazo. Você é o cara mais bacana do mundo quando você vende, mas quando você vai cobrar, meu amigo. E outra, não postam as suas postagens que você faz lá na sua loja, no seu negócio, não indicam você. Então, eu acho que a maior dificuldade que a gente enfrenta dentro da família. Não são todos. Eu sempre falo que nada na vida é 100%. Só Jesus Cristo. Ah, WF, e os amigos? Os amigos, a mesma coisa. Quando eu comecei meu negócio, como eu vinha do futebol, vira e mexe eu estava jogando bola. E a minha loja foi o carro. Então, assim, eu sempre estava com minhas coisas no carro. E aí o cara chegava na hora da bola, ei, WF, traz as tuas bugigangas pra cá, traz teu não sei o que pra cá. Eu falei, opa, não. Você não vai bagunçar meu negócio, não. Você quer que eu lhe atenda? Vou lá na sua casa, ou você marca comigo, vou lhe atender individual. Porque eu sabia que o cara queria bagunçar meu negócio, ele queria desrespeitar meu negócio. De novo, pedia desconto, pedia prazo, e a gente só pedia assim, pô, posta lá um negócio para nos ajudar. O cara não repostava, não pagava na data, você criava uma inimizade, porque esse cara ia ser seu inimigo. E aí ia falar mal de você. Por quê? Porque você vendeu ferrado para ele, você deu prazo para ele, e quando você for cobrar, você era a pior pessoa do mundo. No começo, eu vou dar uma dica para você, empreendedor aí. No começo, muitos ficaram mal comigo, me bloqueavam, né, no WhatsApp, me bloqueavam na rede social, e era tudo que eles queriam, porque eles ficavam mal e não me pagavam. Porque eu acabava numa certa estresse, cobrando, e eles ficavam mal. Aí o que eu comecei a fazer? Hoje eu vou na manhã. Ah, o cara tá me devendo, eu vou lá, falo. Aí o cara quer ficar brabo, eu não deixo ele ficar brabo. Vou na manhã de novo, encontro ele, e aí, meu irmãozinho, e aí, cara, me ajuda. Eu me humilho pra ele pagar. Aí depois que ele me paga, eu digo, agora se tu quiser ficar bravo, se quiser me bloquear, pode bloquear. Então, eu acho que a maior dificuldade do empreendedor é família e amigos que não ajudam. Eu acho muito mais fácil o seu cliente virar o seu amigo, virar o seu irmão, virar o seu parceiro. Assim como eu conquistei muitos amigos ou conhecidos que eu nem conhecia na venda, viraram meus irmãos, viraram meus amigos, meu parceiro e ainda me divulgam. E os caras compram comigo e ainda me divulgam. E tem mais. Como eu sempre falei, não é 100%. Até porque eu tenho um amigo, um irmão, que ele compra comigo há 11 anos atrás. Ele compra comigo, ele me ajuda, ele me divulga. Ele já foi até atendente aqui na loja com os amigos dele. WF, percebemos e a gente vê nas suas redes sociais que você fala muito sobre Deus. Nos conte o que é Deus para a sua vida, o que Deus significa para você. Mas mais uma pergunta. Cara, Deus representa tudo na minha vida. Eu sou um milagre. Eu costumo dizer de onde Deus me tirou, aonde Ele me colocou e onde Ele pode me colocar. Por isso eu sempre falo que eu não vivo mais em mim, mas Deus vive em mim. E toda a honra e toda a glória dele. Cara, um cara que veio do interior, lá de Queimadas, de Pinheiro. Um cara que não tinha direito de sonhar. Eu brinco com alguns amigos meus que eles ficam falando, quando eu era criança eu tinha esse patins, eu tinha essa bicicleta, eu tinha esse carrinho. Eu falo, eu não tinha nada, cara. Eu não tinha direito de sonhar. O meu sonho era só sair daquela condição de passar fome. Eu lembro quando eu comecei a jogar futebol, eu ganhei uma chuteira de um amigo meu que ela tinha um buraco assim. Era tipo um jacaré. E eu amarrava para me jogar futebol. Eu ganhei uma bicicleta de uma amiga minha, que eu tinha, acho que, sei lá quantos anos, 12, 13 anos, que era uma bicicletinha que tinha as duas rodinhas do lado. Então foi assim que eu fui ganhando as minhas coisas. Então eu não tinha direito de sonhar. Eu fui um cara que comi farinha com tomate e cebola. Eu fui um cara que passei fome. Eu fui um cara que Deus abençoou assim, que tinha dia que não ia ter mesmo nada e Deus mandava alguém para nos ajudar. Eu sou um cara que morei dentro de uma casa que era quase o teto para cair em cima da gente, que tinha buraco. Lembra aqueles vídeos que tem os baldes no meio da casa, panela? Era exatamente isso. E olha onde Deus me colocou. E hoje eu vou dizer assim, não, WF, é porque você trabalha muito. Não, WF, é porque você é um cara que se dedica muito. Não, WF, você se expressa bem. Não.
eu só vivo pelo amor e misericórdia de Cristo. Eu posso aqui passar o dia todo falando do que Deus fez na minha vida. Por exemplo, eu posso citar um exemplo de quando eu comecei o meu negócio, em 2 meses, eu comprei exatamente o carro que eu queria. Só que eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Senhor, eu não tenho loja, eu não tenho local para vender. E tudo que o Senhor me der vai ser para a tua honra e para a tua glória. E tudo que o Senhor me der vai ser para o meu trabalho. Então eu nunca tive carro até hoje. O meu primeiro carro foi um Gol, que era a minha loja. Então não era do Anderson, era da WF Multimarca na época, que depois se tornou WF Imports. Então todos os carros que eu tive foram a minha loja. Então eu posso aqui te falar muito mais do que Deus fez na minha vida. Por exemplo, outra mais recente. Eu sou um cara sempre de agradecer o que Deus fez na minha vida, de onde Ele me tirou, onde Ele me colocou e onde Ele pode me colocar. E um dia desses, todas as noites eu oro, agradeço, toda manhã eu agradeço, eu oro. E aí chegou um final de semana que eu falei assim para minha esposa, falei, amor, o negócio apertou aqui. Eu acho que os boletos não dá para pagar na segunda-feira. E eu fui na sexta-feira e comecei a orar. Senhor, o Senhor sabe que eu só te agradeço. Eu só tenho que te louvar por tudo que o Senhor me deu, pelo alimento, pela minha casa, por tudo. Mas, Senhor, eu acho que esse segundo boleto não vai dar. Não vai ter como eu pagar tudo. E aí eu comecei a orar, pedindo para Ele que Ele me mandasse cliente, abrisse as portas do meu trabalho. Isso na sexta. No sábado, uma amiga minha começou a me mandar mensagem. Ela vai ouvir, se ela vai lembrar. E ela começou a me mandar mensagem desde de manhã que ela queria comprar um presente pro marido dela. Só que ela disse, amigo, é muito difícil dar presente para ele, porque ele tem tudo, ele tem bastante camisa, ele tem bastante relógio. Eu queria dar um relógio. Não, eu queria dar um perfume. E ela passou o dia todo falando comigo. Eu disse, cara, essa menina não vai vir, não. E quando chegou no final da tarde, ela me mandou outra mensagem, amigo, eu não sei o que eu dou para ele e tal. Aí eu disse, eu não sabia nem mais o que falar, porque eu já tinha mandado tudo que eu tinha aqui. E aí eu disse, acho que essa menina não vai vir mesmo. Aí chegou o final da tarde, comecinho da noite, eu disse, eu vou fechar aqui o home store e vou descansar. E fui tirar minha roupa. E quando eu tô tirando minha roupa, ela manda mensagem, amigo, você ainda tá aí? Aí eu disse, tô. Ela disse, eu posso ir aí, mas eu vou com meu marido, que ele mesmo vai escolher o presente. Aí eu falei, beleza. Aí veio ela, o marido dela, veio uma prima dela, o filho dela, veio todo mundo. E aí chegaram, entrou, aí o marido dela não me conhecia ainda. E aí quando ele olhou isso aqui do silêncio, ele falou assim, cara, eu acho muito massa isso aí, a tua frase. E eu já até postei, ele me mostrou que tinha postado no Instagram dele. A minha esposa fala muito de você. Eu falei, pô, obrigado e tal. Aí ele começou. E aí ele entrou, ele vinha escolher o relógio. E aí ele olhou os relógios lá e ele pegou assim, cara, bonito, eu quero. Égua, bonito, eu quero. Aí ele pegou, bonito, eu quero. E aí ele comprou exatamente o valor que era para mim pagar meus boletos. E aí eu vou dizer assim, é porque eu falo legal, é porque eu me expresso legal. É Deus. Eu falo isso para todo mundo. Eu não vivo mais em mim. Deus vive em mim. Por isso eu falo em todo lugar dele. E eu falo para todo mundo, cara, como é que teu negócio deu certo? Deus. Hoje eu não tenho mais vaidade. Eu quero esse carro, eu quero essa viagem, eu quero esse negócio. Não, eu quero viver, eu quero trabalhar para me comer, para me ajudar as pessoas. As pessoas que eu amo. A minha mãe, a minha família. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que honrar. Primeiro amar Deus sobre todas essas coisas. E depois amar seus pais, honrar sua família. E é isso que eu peço para ele todos os dias. E aí, foi tão engraçado que o cara somou, era exatamente o dinheiro que ele tinha na bolsa. Ele disse, cara, normalmente eu deposito. E eu guardei esse dinheiro. Então é como se Deus falasse, quando eu fui dormir, Deus falou assim, eu estou contigo. Descansa em mim. Por isso eu falo dele, por isso todos os dias eu tento honrar ele,
por isso toda a honra e toda a glória é para Deus. WF, você acabou de nos falar sobre a sua relação com Deus, o que Deus significa para você. E você fala muito sobre fé e empreendedorismo. Você diz que fé e empreendedorismo andam junto. Você pode nos explicar qual é essa relação? É como eu frisei agora há pouco. Tudo vem dele. Tudo é para ele. E o que eu sempre falo de fé e empreendedorismo? Porque fé e empreendedorismo é aquele negócio de você colocar o pé e Deus colocar o chão. Eu não coloquei só o pé. Eu coloquei o pé, a mão, o corpo, a cabeça, tudo. E Deus colocou exatamente o chão para mim. Então, tipo, quando eu comecei o meu negócio, eu não sabia nem por onde ir. Eu não tinha sacola. Eu fui conversar com a minha irmã e minha irmã disse assim, ela era a única que trabalhava, né? E eu falo, mana, quanto tu acha que eu compro? Ela disse, compra acho que 1.500, mano, que é um dinheiro bom. Há 11 anos atrás, 12 anos atrás, era um dinheiro bom. E tipo assim, se tu quebrar, dá pra recompor, né? E ela também, eu acho que ela não imaginava que, tipo assim, se der prejuízo ele vai correr pra mim. Eu acho que também era isso. E ela disse, compra 1.500. Aí eu fui conversar com alguns amigos meus que tinham loja, que trabalhavam com venda. E eu percebi também que eles não quiseram me dar muita informação. E aí eu pensei, cara, eu vou. E eu tava com aquele cartão do Santander, que só que já tava com valor bem alto, porque eu ia pagando ele aumentando, pagando ele aumentando. E aí eu fui para minha primeira viagem para comprar. E eu não planejei nada, não me organizei nada, só fui comprar, vou comprar. E aí eu fui passando o cartão. O que o cartão passava eu comprava, vou comprar. E foi 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000, comprei 18.700. E eu disse, e agora, meu irmão? Só que eu também não fiz o cálculo. Quando eu fui perceber, eu tinha feito compra 7 dias antes de fechar o cartão. Então eu tinha 7 dias para pagar o primeiro boleto de R$8.700, sem um tostão no bolso e ainda devendo. E agora? Cheguei aqui uma sexta-feira em Belém. No sábado, quando eu vejo uns amigos meus me mandando mensagem que estavam aqui em Belém, o pessoal do Maranhão, um time de futebol veio jogar aqui. E eu fui a minha primeira venda. Então, não sou eu, é Deus. E eu vendi exatamente os R$8.700 que eu precisava para 7 dias, para pagar a primeira parcela do cartão. Eu vendi acho que 6 mil e pouco, e na semana eu vendi mais o restante, que deu R$8.700. Com 2 meses, Deus me proporcionou eu comprar o meu primeiro carro 0 quilômetro, que foi a minha primeira loja. E dentro disso, eu tinha jogado dentro do São José de Ribamar, que fica no Maranhão. Era um clube empresa e eles pagavam tudo certinho. E quando eu saí de lá, eles ficaram me devendo dinheiro e começaram a me pagar por mês. Até um mês que entrou outro presidente e não pagou mais. E aí toda vez que eu ligava para lá, perguntando, pô, e aí, como é que tá o São José? Aí o cara dizia, meu amigo, tá quebrado. Aí foi passando, eu disse, quer saber? Uma hora Deus vai me repor esse dinheiro. E eu esqueci. Isso foi em 2007. Nós estávamos em 2013 já. Então foram 6 anos. E aí um dia eu tinha ido para a igreja para um evento no carnaval, o Retiro. E quando eu voltei numa segunda-feira, tinha um pastor lá que estava na igreja no centro de convenções. E eu fui. E esse pastor estava falando do que Deus tinha feito na vida dele, que ele era muito grato. Hoje ele viajava pelas cidades falando de Deus e tudo. E aí Deus falou assim comigo. E aí ia ter uma obra da igreja e Deus falou assim, olha, dá tudo que tu tem. Aí eu, dá tudo que eu tenho? Eu tinha R$8. Era a passagem minha, da minha mãe e do meu irmão. Aí eu falava assim, Senhor, você não está falando comigo. Como é que a minha mãe vai andando para casa, que só era o dinheiro da van? E aí o pastor começou a orar e falou assim, dá tudo que você tem. Eu disse, Senhor, você está mandando, então eu vou lá. E eu fui. Eu só olhei para trás, minha mãe deve ter imaginado, esse menino tá doido, porque ele tá indo dando o dinheiro da nossa passagem e eu doei.
Aquilo ali eu entendi o que era ofertar na obra do Senhor. Não é você dar R$100, eu vou dar R$100, Deus vai me dar 200. Aí eu vou dar R$1.000, que Deus vai me dar R$10.000. Não. Deus, ele quer te testar. Ele quer ver você no pouco para ele te honrar no muito. E eu dei meus R$8. Quando eu vim de lá, eu já não tinha como voltar para casa. Eu só liguei o celular e era minha irmã mandando mensagem. Mano, vocês estão aonde? Eu estamos aqui na igreja. Ah, então espera aí que o Tom tá indo para lá, que era o esposo dela. Então ele já ia nos dar carona. E eu falei, Deus é bom, já me deu a carona. E aí eu vim e contei a história para minha mãe e para meu irmão. Isso era uma segunda-feira. Passou terça, quarta-feira, eu estava no computador, vendo como fazer as coisas, procurando forma de resolver as minhas coisas, minha vida. E aí o telefone tocou. Aí eu olhei, 098. Aí eu, alô? Aí o cara falou, é o seu Anderson? Eu falei, é ele mesmo. Ah, que é o seu Edmilson, secretário da doutora Júlia. Quando ele falou isso, eu comecei a chorar. Porque eu sabia o que isso significava. Eu só queria confirmar se a sua conta do Banco do Brasil é a mesma, porque o seu dinheiro saiu. E a gente queria transferir seu dinheiro. E foi através dessa benção do cartão Santander e desse valor que eu comecei o meu negócio. Então, assim, o que fé e empreendedorismo tem junto? Tudo. A gente tem que ser louco. Louco por Deus. Você coloca o pé e Deus coloca o chão. Você coloca o pé e Deus coloca o chão. Então sempre foi assim, desde o começo. Então essa é a ligação de fé e empreendedorismo. Essa é a ligação que eu tenho com Deus. Então eu sempre falo para quem está começando o seu negócio, você acredita em Deus? Porque assim, você tem que fazer tudo como se dependesse de você, mas lembra que tudo depende do Senhor. WF, estamos aqui finalizando o nosso primeiro episódio do WF Cash. E eu queria que tu deixasse um conselho, uma dica para quem está nos assistindo. Cara, eu vou falar o que eu sempre falo em todo lugar que eu vou e o que eu vivo. Tá? Isso aqui é um depoimento meu, o que eu vivo. Trabalhe, ore, creia, como se tudo dependesse de você. Mas lembre que tudo depende do Senhor. Você tem que aprender a descansar no Senhor. Ah, mas como descansar? Fazendo a sua parte. Não é você estar em casa, deitado na cama ou no sofá esperando. Não, Deus vai bater na porta lá. Ei, eu tenho um emprego para ti. Ei, eu tenho uma bênção para ti. Não, faça a sua parte. Trabalhe, ore, corra atrás. Mas nunca esqueça que quem dá a canetada final é o Senhor. Então, essa é a dica que eu tenho para você que está aí do outro lado. Não desistir, porque Deus tem algo maravilhoso para sua vida. Eu sempre costumo dizer que existe o cara que não acredita em Deus, o ateu, e o cristão. O ateu trabalha, ele vai conquistar, mesmo sem acreditar em Deus. E o cristão que trabalha, estuda, ora, ele vai conquistar. Então aqui, ó. Mas o sobrenatural, que foi o que aconteceu na minha vida, só Jesus Cristo pode te dar. Tamo junto. Valeu. Deus abençoe. Queremos aqui te agradecer de todo o coração por ter aberto um pouco da sua história pra gente. E queríamos agradecer, né, primeiramente a Deus, né, que se não fosse Deus a gente não estaria aqui. Tudo para a honra e glória dele. Agradecer a minha esposa, que é diretora, ao Rafa, que é um dos melhores, Rafa Portal, né, não vou errar o nome. A Ellie, que é a nossa assessora ali que está. E a Nina também, que está fazendo parte também aqui do cenário, né? E agradecer novamente a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado, por tudo que Ele tem nos abençoado. E toda a honra e toda a glória sempre para Ele. Tamo junto. Valeu!